bastante popular nos dias de hoje e ela é usada tanto como prova oficial do atletismo, como é um meio para as pessoas melhorarem o condicionamento físico. Por conta do grande uso desse movimento nas práticas esportivas, é importante conhecer como é que esse movimento é realizado. E a biomecânica faz uma análise bastante ampla, usando os métodos de cinemetria, eletromiografia e cinética para conhecer como o movimento ocorre e também como é que o calçado esportivo pode influenciar na prática dessa modalidade. Nesse slide, vamos falar sobre a análise cinemática da corrida. Então, uma das coisas que a cinemetria permite é a caracterização do movimento. A corrida, após filmagem, é possível identificar a ocorrência de 3 fases: a fase de apoio, a fase de balanço e a fase aérea, que é a típica da corrida. A fase de apoio acontece quando o sujeito coloca o pé no chão e transfere o peso do corpo do calcanhar até a ponta do pé. Depois que ele faz essa transferência, ele remove o pé do solo. Portanto, finaliza a fase de apoio da corrida e inicia a fase de balanço da corrida. Essa perna que acabou de sair do apoio, ela vai ser balançada para cima e para frente até um pouquinho antes de começar uma nova fase de apoio. Então, a fase de balanço ela termina um pouquinho antes do pé realizar um novo apoio para um próximo passo na corrida. Dentro da fase de balanço, existem alguns instantes onde as 2 pernas do corredor estão fora do solo. Quando isso acontece, caracteriza a fase aérea do movimento, que é aquela fase que realmente determina que isto é uma corrida e não uma caminhada. Existe uma diferença entre esses 2 movimentos. A corrida tem a fase aérea e a caminhada tem a fase de duplo apoio. Então é possível verificar quando o sujeito está correndo e quando ele está caminhando, quando ele apresenta para a corrida a fase aérea e para a caminhada a fase de duplo apoio. Uma outra coisa que é importante e que pode ser determinada pela cinemetria é a forma que ocorre a fase de apoio. Existem 2 técnicas diferentes. Uma técnica em que o corredor ele apoia o calcanhar no chão para iniciar a fase de apoio, e uma outra técnica em que o corredor apoia o meio do pé para iniciar a fase de apoio. A técnica conhecida como retropé é aquela em que o corredor coloca o calcanhar no solo no início do apoio. E a técnica conhecida como médiopé é aquela em que o corredor coloca o meio do pé apoiado no solo para iniciar a fase de apoio. Em termos de eficiência do movimento, quando o sujeito coloca o calcanhar no chão, ele vai precisar de mais tempo para transferir o peso para a ponta do pé, para finalizar a fase de apoio e continuar a progressão do movimento para frente, o deslocamento para frente. Quando ele começa com o apoio do médio pé, ele tem menos tempo no apoio, portanto ele consegue ganhar tempo de aceleração. Então isso é uma vantagem, né, o uso do apoio de médio pé para corredores velocistas. A única questão é saber como é que a musculatura se comporta nesses 2 formatos de pisada. E isso a gente vai discutir ao longo dessa unidade para verificar se é vantagem alterar a técnica de movimento para corredor ou não. Um outro fato que interfere na eficiência do movimento
e que faz parte da técnica correta de movimento da corrida, é a relação de comprimento de passada e frequência de passada quando o corredor quer aumentar a velocidade de deslocamento. Então, é muito mais vantajoso para o aparelho locomotor evitar vários contatos do pé no solo. Por quê? Porque para cada contato, ele vai ter que acionar várias vezes a musculatura, mais vezes a musculatura se ele colocar mais vezes o pé no chão. Então, isso torna a corrida mais custosa. Por isso que, para aumentar a velocidade do movimento, o corpo ele usa, em primeira instância, a estratégia de aumentar o comprimento da passada, alargar o passo. Porque aí ele percorre uma distância grande, colocando menos vezes o pé no chão e acionando menos vezes a musculatura, tanto para controlar a carga como para propulsionar o corpo. Por isso que nós vemos no gráfico que o comprimento da passada, ele aumenta mais rapidamente quando o corredor quer aumentar a velocidade, em comparação com a frequência da passada, com o número de vezes que o sujeito coloca o pé no chão, por conta dessa questão de economia no sistema. Obviamente que o comprimento da passada ele é limitado pela característica antropométrica do sujeito, então assim que o sujeito não conseguir mais aumentar o comprimento da passada e precisar ainda aumentar a velocidade do movimento, aí sim ele vai ter que priorizar o aumento da frequência da passada. Então, essa é uma outra estratégia eficiente para economizar energia. Uma outra coisa que é possível analisar com os dados da cinemetria é como é que ocorre o movimento das articulações durante a corrida. Então, aqui nós vemos no eixo X o ciclo da corrida. De 0 a 40 é a fase de apoio da corrida, de 40 a 100 é a fase de balanço da corrida, e no eixo Y verificamos a variação angular da articulação do joelho. Toda vez que a curva apresentar um valor crescente, o joelho está flexionando. Toda vez que ela apresentar um valor decrescente, o joelho está estendendo. Então, se nós observarmos, no início do apoio, o sujeito apresenta uma flexão grande da articulação do joelho para controle de carga. E do meio do apoio, mais ou menos dos 20% para frente, o sujeito precisa estender a articulação do joelho para ajudar na progressão, na propulsão do corpo para frente, para acelerar o movimento para frente. Portanto, essa articulação ela tem uma importância muito grande na questão do controle de carga no início do apoio. Ela flexiona para ajudar no amortecimento, no controle do impacto, quando o sujeito coloca o pé no chão, então o joelho faz essa flexão, e logo em seguida essa articulação estende para ajudar na propulsão do movimento. É possível fazer análise de todas as articulações da corrida, pensando ou usando a ferramenta da cinemetria para isso, para caracterizar o movimento. E finalmente nós conseguimos também fazer análise dos movimentos da articulação do tornozelo. O tornozelo faz dois movimentos bastante importantes, o movimento de supinação e o movimento de pronação. Quando o sujeito coloca o calcanhar no solo para iniciar a fase de apoio da corrida, ele projeta o peso do corpo para a borda lateral do pé. Isso caracteriza um movimento de supinação de tornozelo. Conforme ele vai evoluindo na fase de apoio, ele muda o peso do corpo e transfere esse peso não só para frente, mas para a parte também de dentro do pé, para o apoio da parte da porção medial do pé. Isso caracteriza um movimento de pronação. Esse movimento de supinação e de pronação de tornozelo, ele é importante para ajudar no controle de cargas também e para manter a estabilidade do corpo, para não deixar o corpo oscilar tanto e o sujeito conseguir evoluir na locomoção.
Por conta dessa característica desse movimento, os calçados esportivos eles foram manipulados com a tentativa de controlar mais essa estabilidade de tornozelo. E como é que é essa manipulação? Essa manipulação acontece em função da densidade do solado do calçado. O calçado mais duro, ele tende a deformar menos. Então, quando o sujeito coloca o calcanhar no chão e esse calçado deforma menos, existe uma tendência do calçado forçar o movimento para o lado, porque ele aumenta o braço de alavanca, o giro do pé para o lado que está acontecendo, justamente por conta dele não ser deformável. Se o calçado esportivo ele tem um solado mais deformável, quando o sujeito coloca o pé no chão, a tendência é que, pela deformação do calçado, a força ela não fique tanto na lateral do pé, ela fica mais para o meio do pé, mais próxima do eixo. E isso evita o giro do pé, portanto ajuda a estabilizar o movimento do tornozelo. Então o calçado esportivo, ele foi manipulado nesse sentido. Solados mais macios garantem maior estabilização. Solados mais duros aumentam o braço de alavanca do movimento e facilitam o giro do pé. Portanto, aquele calçado para pronador, ele tem a manipulação de um solado rígido para a parte de trás, para forçar a supinação, e mole na parte da frente para evitar a pronação, o giro para dentro. E o calçado para supinadores é o contrário, ele tem um solado mole na parte do calcanhar para evitar o giro para fora e um solado mais duro na parte da frente para facilitar o giro para dentro do pé em pronação. Apesar dessa manipulação com o conceito de torque existir no calçado esportivo, a interação desse tipo de calçado com o aparelho locomotor é que vai ser definitiva para saber se o sujeito vai se adaptar a essa manipulação do acessório do calçado esportivo. Portanto, nem sempre um calçado para pronador vai servir para sujeitos pronadores. Às vezes, esse sujeito veste o calçado e não se adapta com essa manipulação do fabricante. E pode, inclusive, apresentar lesões por conta dessa manipulação no aparelho locomotor dele. Então, apesar de existirem acessórios que tentam manipular com esse movimento do tornozelo, é importante que haja uma adaptação do sujeito ao acessório. Nem sempre o sujeito consegue se adaptar a esse tipo de manipulação, porque ele já está acostumado àquela forma de pisada que ele desenvolveu ao longo da vida inteira dele. Com essas discussões, vamos pensar um pouquinho nos parâmetros cinemáticos, olhando para essa questão. Os parâmetros cinemáticos da corrida podem ser observados com câmeras para entendimento de como o movimento ocorre. Sobre estes, é possível afirmar que a. O ciclo da corrida é determinado pelas fases de apoio, balanço e duplo apoio. B. A forma de colocar o pé no solo no início do apoio pode variar do retropé para fundistas e do antepé para velocistas. C. No início do movimento, a articulação do joelho está completamente estendida para garantir o apoio firme do membro inferior na corrida. D. O calçado esportivo pode corrigir os movimentos de supinação e pronação completamente. E. O calçado fabricado para um pronador tem a parte do retropé mais macia e a do antepé mais rígida. Voltaremos em seguida com a resposta.